Bom, eu queria então, não sei se o pessoal já está chegando aí para acompanhar a nossa live. Queria te dar uma boa noite, André. Mais uma vez te agradecer aí por tu teres topado esse desafio. Semana passada a gente teve aqui já numa conversa, de certa forma, com as questões ainda improvisadas aí nas questões de tecnologia, mas a gente se aventurou e acho que teve um bom alcance, um bom resultado. Mais de 300 pessoas acabaram acessando a nossa live. Então, para iniciar hoje uma nova rodada aí, queria primeiramente te dar uma boa noite, André. Seja bem-vindo e brigadão mais uma vez aí por tu estares junto nessa encaminhada aí. Muito obrigado, Toninho. Muito obrigado de novo pelo convite. Agradecer a todos que vão nos acompanhar aí, dar uma boa noite a todos. E, e me desculpar por a outra, que prometo que dessa vez eu acho que o rapaz vai se nervosear menos aqui, eu acho que vai dar certo dessa vez. Né, André, a gente queria agradecer muito ao Cristiano também. Ele não está aparecendo aí, mas ele tem nos dado todo esse suporte, todo esse apoio aí. Então, muito obrigado, Cristiano. A gente fica com essa dívida eterna aí contigo, nesse sentido de tu nos dares esse suporte para viabilizar essa nossa live. Então, a gente queria, a nossa dinâmica, a gente pretende, né, André, ficar por aqui mais ou menos uma hora e pouco, batendo um papo, tendo como tema o desenvolvimento econômico local, iniciativas e ideias. Na semana passada nós tivemos já conversando, e também tinha um foco na questão do desenvolvimento econômico, mas nesse clima aí, permeado por essa questão dessa pandemia de nível global, já havia no Brasil, especialmente de 2016 para cá, um clima de desmonte das políticas públicas, e Erval, que tem uma dependência muito grande dos investimentos públicos em nível federal e nível estadual, então já vinha sofrendo os efeitos de uma forma devastadora até desse cenário. Então, mas hoje o debate é mais específico. Eu e o André, a gente tem conversa com muita frequência, e essa ideia surgiu, né, André, no sentido de que tem até um antigo pensador, um escritor russo, que dizia que se queres ser universal, fala da tua aldeia. Então, a gente sentia essa necessidade de ter um debate, de ter um diálogo com a nossa comunidade em torno das questões locais, não necessariamente em torno das urgências administrativas, mas em torno dessas questões de médio e longo prazo, e na busca efetiva de soluções e avanços para o nosso município Erval. Teve avanço, evidentemente, nos últimos anos aí, mas sempre é possível a gente se desafiar a fazer cada vez mais e melhor. Então, surgiu desse desafio da gente ter um diálogo. A ideia não é necessariamente ficar só eu e o André aqui. A nossa intenção é, pelo menos uma vez por semana, a gente fazer uma live aqui para discutir essas questões. De repente, nós dois com algum convidado, ou um de nós dois com algum convidado, para debater esses temas aí, sempre com um olhar não exclusivo para o nosso município, mas Erval ser o nosso horizonte, ser o nosso ponto de partida para essa conversa. E o André, agora já vou passar a bola para ele. O André tem toda uma construção do pensamento e uma construção profissional muito ligada à iniciativa privada. E ele sempre diz que até via o espaço público, via a política, os políticos e a própria administração pública mais como um entrave do que como uma solução para os problemas no âmbito local, especialmente. E ele teve a oportunidade, a partir da movimentação que ele fez, de chegar ao espaço público, e eu entendo que foi uma das grandes revelações dos últimos anos que a gente teve na administração. Até escrevi isso com muito orgulho, até no espaço que a gente ocupa no jornal local, a gente ressaltava isso, a importância de combinar esse sangue novo com quem tem mais experiência, e o André como um símbolo do sangue novo. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, André, sobre digamos, esse ranço que tu tinha com as questões públicas e a tua experiência ali, que com certeza já rendeu bons frutos aí para o nosso município, mas que nem todos têm o alcance, têm essa informação, e aí é importante, eu acho, trazer à tona essas questões. Então, queria te ouvir um pouco aí, André. Toninho, a gente a nossa sociedade como um todo, o sistema,
o sistema político, a gente é criado como é que eu vou dizer, com aquele preconceito do serviço público, sabe, que o serviço público não funciona, que aonde entra o serviço público nada dá certo. E eu, por o destino, assim, porque eu até então eu tinha o táxi e aí eu resolvi, por motivo de saúde e também de querer uma qualidade de vida melhor, eu quis trocar de negócio, mas não visando o serviço público. E aí, só que nesse meio tempo o Brasil começou a dar aquela crise e aquela recessão ali de 2014 para cá, e aí logo depois veio o impeachment da Dilma, né? E aí começou a ficar complicado para iniciar negócio. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Rubem, e o Rubem teve essa visão também, até então ele não era candidato a nada, e ele gostou muito de mim, disse que eu era um jovem com baita potencial, essa coisa toda. E aí, depois, ele no fim veio a ser candidato a prefeito. E aí a gente conversou e ele disse que tinha interesse que eu trabalhasse com ele. E eu digo, por que não? Eu vou ir lá para ver, porque a gente tem aquele preconceito, digo, a gente tem que se inteirar para poder formar opinião. E quando eu entrei lá, eu entrei através eu quero contar um pouquinho para vocês, porque daí, a partir do momento que vocês conhecerem um pouquinho, porque vai ser bem curtinha a minha trajetória ali dentro, para vocês entenderem a minha formação de opinião enquanto a coisa pública. Aí eu entrei na parte do trânsito na prefeitura, e uma das coisas que eu tinha na minha cabeça, assim, que era das primeiras coisas que eu queria fazer, era fazer um levantamento. Tinha muito carro velho tirado fora nas ruas, uns aí com roda, outros sem roda, um monte de veículo abandonado, inclusive na entrada da cidade aqui. E essa era uma das primeiras coisas que eu queria fazer, e a outra era essa função dos caminhões que carregam mato dentro da cidade, achar uma solução, que eu via que era um dos problemas bem graves que tinha na época. E tem até agora. E aí eu comecei já, fiz o levantamento dos carros, aí na época não tive sucesso porque a prefeitura não tinha onde colocar, e aí o prefeito achou melhor esperar um pouco. Até agora, há pouco tempo, eles conseguiram a concluir. E a função dos veículos, mesmo que deu uma polêmica bárbara, na época, a gente procurou saber, e não, até então o prefeito achava melhor sair por dentro da cidade, só arrumar uma rua ali, ajeitar uma rua para sair ali. E aí, no fim, aquilo ficou daquela forma. Aí depois dessa função, em seguida, como a parte do trânsito tem muita lei, muita coisa, eu comecei a ver que ia me demandar fazer cursos. Ia ter que fazer bastante curso, periodicamente, por causa da função das leis. E isso é uma das opiniões que eu tenho, que o CC, isso é opinião minha, que o CC é complicado de investir no CC para fazer curso. Não que esporadicamente faça, mas fazer muito curso, assim, eu acho que é um dinheiro mal gasto, porque o CC um dia está, no outro dia pode não estar mais. Então, fica um dinheiro mal investido. Eu acho que o curso em si tem que investir ele no funcionário de carreira, né? E aí, nesse meio tempo, o prefeito me solicitou para a função das relações comunitárias. E aí foi um funcionário de carreira para a parte do trânsito. Acho que até ele está até agora, o Natan. Bom, na parte das relações comunitárias, onde faz relação com o público, assim, com as demandas da população, e também, principalmente, com a função da relação da Câmara com a Prefeitura. A principal atividade era a função das proposições. E eu sempre procurei a ter tudo bem organizado, entregar sempre antes do prazo, porque é uma coisa bem complicada, assim, se deixar atrasar.
E ali comecei nessa função das proposições, eu trafegava dentro de todas as secretarias, porque eu tinha que levar as proposições para os secretários. Aí eu comecei a conhecer as secretarias por dentro, todas elas. Eu dialogava bastante com os secretários também, dialogava muito com o prefeito, que tudo passava para o prefeito para depois ir para a Câmara, e depois entregava na Câmara. E também tinha algum tipo de diálogo dentro do possível com os vereadores ali. Nessa parte não tive muito sucesso, porque não tinha ainda muito conhecimento político, e aí essa função é complicada ali na Câmara, essa função onde começa meio na política ali. E nesse meio tempo também eu comecei a ver que tinha uma emergência bárbara de ajeitar os cargos ali dentro, estava muito complicado, as pessoas elas exercendo uma função e lotadas no outro cargo, nada a ver com aquilo ali. Aí eu tive conhecimento do organograma aí, e conseguia fazer ali, o prefeito me autorizou, e eu fiz uma mini reforma administrativa ali, que depois a gente vai falar lá na frente, que consegui já ajeitar meio emergencial ali, os que estavam mais emergencial, assim, eu conseguia a fazer ela, e a gente conseguiu a concluir. Depois, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar de adjunto do Toninho na Secretaria de Planejamento. Eu não sei, Toninho, se tu quer falar mais um pouquinho, e aí depois eu falo mais um pouco, para não ficar só eu falando. Não, mas quem sabe tu complementa aí essa tua caminhada, que eu acho Já que é importante concluo. para dar um programa, né? Porque a questão é, eu As acho que é pessoas importante as pessoas perceberem, né, do lugar que a gente está falando. Hoje nós não estamos mais na administração municipal, então nós estamos como cidadãos aí que têm uma paixão enorme pelo Erval. Mas há uma trajetória, há uma caminhada, talvez a minha mais longa aí, e a tua mais recente, mas que teve uma contribuição importante. E esse lugar da fala da gente, eu acho que é importante nesse sentido, de tu trazer à tona. Então, acho que é importante tu complementar e depois a gente vai adiante. Uhum. Não, e nesse meio tempo eu tive conhecimento de toda a parte administrativa da prefeitura, e aí eu comecei a mudar minha visão do quanto o serviço público é útil e tem que ser muito valorizado, e é assim, é um patrimônio que a gente tem, o serviço público, porque a gente atinge em cheio a vida das pessoas com políticas públicas, né? Basta ver que hoje tudo que está se passando hoje no país, na função pública, reverte na gente, assim, então é de suma importância. Bom, aí o Toninho já vinha me ajudando muito na minha outra caminhada ali, antes de chegar na Secretaria de Planejamento, e aí surgiu essa oportunidade, e eu fui para adjunto do Toninho, na Secretaria de Planejamento, secretário adjunto. Aí vou falar um pouquinho das coisas que ficou assim para a gente poder depois debater as propostas e as coisas que a gente fez, algumas das coisas, e para a gente, meio se embasando nisso, a gente consegue entender um pouco, e a gente vê a pauta do desenvolvimento, que a gente se preocupa muito e é muito importante, e a gente quer conversar com vocês hoje. Dentro depois da função do planejamento ali, eu já vinha meio ligado, e aí eu comecei a trocar ideia com o Toninho, e comecei a me dar conta da importância do quanto precisa para a próxima gestão mesmo, a gente criar corpo, para a gente criar um órgão que aglobe toda a frota da prefeitura, que hoje a gente não se dá conta, mas hoje está em torno de 60 veículos ou mais, entre tudo, e hoje não tem essa gestão mais. Tem hoje algumas pessoas ali que meio tocam, mas não da forma que teria que ser, porque tem como gerar muita economia, tendo esse órgão específico sendo gestor da frota. E isso foi uma das coisas que eu tentei que eu tentei já mas não tive sucesso na época a tentar implantar. Mas isso já é uma coisa muito importante para a próxima gestão, focar nessa parte,
se gasta muito hoje em combustível, em manutenção, e o município é muito demandado em viagens e tudo mais, então eu acho que tem que ter um carinho especial e um investimento maior, um olhar maior da gestão pública a respeito da frota do município. Se consome hoje muito dinheiro, assim, acho que anda perto de 1 milhão em combustíveis, em óleos lubrificantes por ano, em manutenção. É muito, 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 é muito importante, assim, essa parte. Isso foi uma das coisas que eu vi ali, que eu acho que precisa, tu vai gerar muita economia, que daqui a pouco tu vai poder investir na própria frota, ou poder levar dinheiro daqui a pouco para outra parte que demanda, que vai demandar e que é muito importante. Aí a gente conseguiu montar também a função da rota alternativa para os caminhões, os veículos pesados que passam dentro do município aqui. A gente tem entendimento, e aí em conversa com o Toninho, e o Fernando era já uma bandeira do Fernando também, de antes, e aí a gente se juntou e foi atrás para tentar ver se a gente conseguia criar essa rota alternativa, que os caminhões não passassem dentro do município. A gente não tem hoje infraestrutura para aguentar esses caminhões pesados passar dentro da cidade. Até tem pessoas que acham que aí vai tirar o movimento do comércio, porque os caminhões não passando aqui dentro, mas eu acho que tem muito mais contras do que a favor, assim. E aí a gente tinha a ideia de tirar eles, que todas as estradas conseguiu sair no Passo dos Vimes e sair na faixa aqui, a 6 quilômetros daqui da cidade, e aí eles não passariam mais dentro, e dali ficaria perto para algum que precisasse vir no borracheiro ou no posto, vinha por a faixa e retornava por a faixa, não precisava entrar na cidade. E aí que a gente viu que... Aí a gente veio os representantes todos de todas as empresas, eles disseram que nem iniciaram ainda, que o movimento vai ser muito grande. Só uma empresa tem quase 5 mil hectares de árvore para cortar aqui. E a gente nem chegou no pico ainda e já deu aquele loqueiro todo aqui. E aí a gente depende de uma passagem molhada e de uma arrumada de um trecho ali para conseguir tirar esses caminhões pesados daqui de dentro. E aí, dentro dessa reunião que a gente fez no gabinete, até o Fernando era o prefeito em exercício, e eles nos exigiram que eles não poderiam investir em nada aqui se a gente não conseguisse liberação para eles trafegar na faixa. E como que eles iam investir nessa passagem molhada? É uma ponte, uma passagem molhada, alguma coisa desse tipo que precisa ali no arroio, sem eles poder trafegar na faixa. E aí o que aconteceu? Eles iam seguir trafegando do mesmo jeito, irregular, e a gente de braço atado, assistindo eles estragando tudo dentro do município aqui, sem poder, de braços atados, sem poder exigir nada, porque não estava nada regular. Aí eu soube que o Pedro Osório, Cerrito, Pedro Osório, passou por o mesmo problema, e uma vereadora tinha conseguido a resolver. Aí eu entrei em contato com ela me explicou, e aí a gente conseguiu arrumar essa liberação para o tráfego deles na faixa, para poder regulamentar esse tráfego deles, para poder cobrar deles ajuda para manter e construir essa rota alternativa. E aí, só que nesse meio tempo, eu saí da prefeitura, e aí já veio essa função toda aí, da pandemia e tudo mais, e eu acho que esse desafio vai ficar para a próxima gestão também. Bom, eu não sei se tu me dá posso só complementar? Claro. E essa questão eu acho importante, porque ela gerou uma certa polêmica, na medida que algumas pessoas, especialmente no meio político, tiveram um entendimento que não é verdadeiro, de que se estaria criando um problema para o município nesse sentido de querer facilitar o escoamento da produção dessa madeira. Só que essa questão, na verdade, é como tu colocas, né? É a solução possível. Haveria esse trânsito, esse tráfego aí, de qualquer maneira. Da mesma forma. Da mesma forma. E na medida que se constrói essa solução, ou essa possibilidade que foi já autorizada pelo DAER do trânsito desses caminhões aí, é que se pode evitar problemas. Por exemplo, essa questão gera... Hoje os caminhões transitam pela cidade,
Isso já gerou várias vias públicas nossas aí foram danificadas, a rede elétrica, é o risco de acidente, pelo peso desses caminhões, são casas com rachadura, então já é um problema que está consolidado. Então, e a ideia é que essa rota alternativa que tu coloca, e isso foi sinalizado por essas empresas, sejam custeado pelas empresas. A Arroio Grande fez algo, eu não sei se lá foram as empresas que bancaram, mas fez já uma rota que desviou o trânsito dos caminhões pesados do centro da cidade por essas questões que eu coloquei aí. E querendo ou não, nós na época, lá em 2008, especialmente a gente propôs, na época eu estava na Câmara de Vereadores, e junto com o vereador que eu prestava assessoria na época, nós conseguimos uma audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, foi realizada aqui no CTG Minuano até, e já se colocava esse cenário, desenhando esse cenário negativo aí, por todas essas questões aí que tu colocou. Nossas estradas elas não foram projetadas para o trânsito desse caminhão. Havia uma preocupação muito grande na questão ambiental, porque o eucalipto, especialmente, ele consome muita água, e a gente tem acompanhado que a estiagem ela tem se tornado um problema cada vez mais frequente do município. A gente não tem base em estudos para dizer isso, mas será que não é justamente esse plantio de árvores exóticas que tem contribuído para agravar esse problema? Não é que ele criou, porque a gente já tem um histórico já em torno da estiagem, mas de repente pode ter agravado. Então, em termos de retorno econômico para o município, é um retorno muito pequeno, realmente. Mas é uma atividade econômica. Hoje ela faz parte de um arranjo produtivo local, a gente gostando ou não. E houve, na época, eu lembro o governador Germano Rigotto, e inclusive lideranças políticas locais encamparam essa bandeira, e esses empreendimentos, esse investimento aí contou com muito recurso público através de financiamento. Então, agora, no momento de escoar essa madeira, é contraditório, é antieconômico que se crie barreiras. Então, eu entendo que a gente precisa, o poder público local precisa justamente fazer desse limão uma limonada e trazer o menor impacto possível para o município e que o município não arque sozinho com esses investimentos. Então, acho que essa rota alternativa e essa liberação, a rota, se eu não me engano, André, acho que o projeto estava orçado em torno de R$ 250 mil, e essa liberação do DAER favorece esse pleito aí para que essas empresas banquem esse investimento, já que realmente o poder público, a prefeitura, não tem condições de bancar esse investimento. E a repercussão é essa que eu digo, cria possibilidade econômica, mas antes de tudo uma questão de segurança, uma questão de mobilidade aí que eu entendo que é positiva para Erval. Então, claro. Queria agora se complementa aí, não sei se eu não falei não, não, tranquilo. A gente não pode se estender muito também, se não passa, a gente perde muito, ainda temos bastante coisa, né? Já vamos. Exato. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Outras ações também que a gente teve via Estado também, isso é só para as pessoas entenderem a importância que tem o nosso serviço público aqui, que impacta direto na sociedade e um pouco de coisa assim que a gente fez e através da prefeitura. A gente também foi o Estado, eu e o Toninho e o Fernando também, eu acho que não me engano o Joner também, a gente fez pedido para toda a Secretaria do Estado lá, através de veículos também, eu já estava no planejamento quando a gente fez, até a gente conseguiu a gente conseguiu, que até está hoje no planejamento, e a doações de outros que já tem aqui, que é aquela caminhonete da Dissemínia, e tem o caminhão também, aquele que foi acidentado, eu acho que está em tudo, já deve ter sido doado. É importante também destacar aquele seminário que a gente foi, né, Toninho, de Desenvolvimento Urbano, que nos deu bastante visão, assim, também das políticas que pode fazer aqui no Erval e de alguma forma para a gente procurar desenvolver. Hoje também tem uma função, assim, de suma importância, que é a função da doação, que eu acho que está tramitando a função da doação dos prédios do DAER lá, né, Toninho, que está tudo meio abandonado lá. E hoje a gente tem um grande problema que hoje a prefeitura hoje ela tem um corpo grande
e a parte de infraestrutura dela hoje não está comportando o tamanho dela, então precisa, para poder entregar um serviço de melhor qualidade para a população, uma das primeiras coisas que tem que ser feita na próxima gestão, ao meu ver, é essa função de organizar melhor as pastas, né? E esses prédios do Dyer lá, além da gente conseguir fazer uma baita economia de aluguel de prédio público, que hoje tem bastante, a gente consegue transferir aí daqui a pouco a Secretaria de Obras e de Agricultura para lá, que vai dar uma melhora, assim, uma desafogada enorme, né? Então é de suma importância também, isso está tramitando já, eu não sei há quantas anos, essa função das doações das casas do Daire, que foi a gente também que iniciou essa caminhada aí. Essa função também das estradas do Daire, né, Toninho, é uma preocupação enorme. Há pouco tempo deu aquela greve ali, e a gente já estava meio com a situação quase que resolvida, e no fim estourou a greve ali, não deu não deu tempo, assim, não houve uma sincronia aqui para poder não ter arrumado através de parceria antes as estradas, mas isso é um problema que vai ser enfrentado por um município também, da gente ver ou o Dair ter mais compromisso com as nossas estradas aí, que são responsabilidade deles, ou fazer uma parceria do município assumir essas estradas e o Estado passar um dinheiro mensal para a prefeitura a achar um jeito, porque a gente precisa ter uma gestão melhor dessas estradas do Dair, né, Toninho? Está muito difícil, complicado, e isso atrasa muito o município, né? Em todos os sentidos. Então, isso é uma das pautas também que eu acho que para a próxima gestão vai ter que ser enfrentada. Aí a gente vai, eu acho que aí a gente já passa para as ideias de arrecadação e tudo mais, Antônio, não sei se tu quer falar mais um pouco, que aí eu acho que a gente entra na função da ideia do comércio popular ali, do mercado popular também, que a gente conversa bastante a respeito. Isso. André e todos que nos acompanham, até a gente quer agradecer quem disponibilizou um tempinho para estar nos acompanhando ao vivo aqui. E a gente não existe milagre, né? A gente sempre mas ao mesmo tempo a gente tem o entendimento e tem exemplos de que é possível, mesmo na situação de adversidade, criar soluções, criar mecanismos para as coisas acontecerem. E a administração, eu sempre tenho uma ideia de que ela tem que fazer um movimento, em termos econômicos, né? Um movimento para dentro e um movimento para fora. E, ao mesmo tempo, um movimento negativo, digamos assim, e um movimento positivo. O que é o movimento para dentro? O movimento para dentro é justamente ela ter uma estrutura administrativa que garanta aquilo que é direito da nossa população em termos de prestação de serviços, em termos de apoio e impulsionamento do desenvolvimento econômico, e para fora é justamente isso, é criar essas parcerias, criar condições de ter o apoio das forças vivas, porque a nossa administração também sozinha ela não consegue dar conta dos desafios, dar conta de todas as demandas. A questão negativa que eu falo, a administração cumprindo as suas obrigações, ela não pode, ela tem que ser enxuta, ela tem que ser leve, tem que ser expedita, como já dizia um governador do Rio Grande do Sul. Então, hoje eu entendo que uma demanda que a gente tem passa por uma reforma administrativa. Uma tu colocou, eu acho que os veículos está entre as maiores, a manutenção dos veículos está entre as maiores, veículos e maquinários, né, no sentido mais amplo, está entre as maiores despesas e isso tem um custo permanente para o município, especialmente o custeio de óleo de combustível, é uma coisa muito pesada. Então, realmente cabe, eu acho que uma gestão mais efetiva nesse custo aí para tentar, e não só nesse, né? Esse é um exemplo. Uma ação positiva é justamente fazer que aumentar o bolo. A prefeitura precisa ter um retorno maior da arrecadação. Porque a gente acaba parecendo repetitivo, André, mas eu acho que é importante a gente ter claro isso, as condições que a Erval tem para poder atender aquilo que é direito da população. A gente tem aí praticamente mais de 80% do orçamento do município, se não me engano, por volta de 82% do orçamento do município,
é recurso de transferências. Quer dizer, não é a arrecadação própria da prefeitura, é muito pequena. E aí que eu entendo que precisa e é possível fazer movimentos para aumentar esse bolo. Porque senão não vai resolver, evidentemente, não vai conseguir nenhum milagre econômico. O Erval, essa configuração, ela é uma questão histórica e depende de vários fatores, são várias administrações, são políticas de estados que pode fazer a gente superar esses entraves, mas é possível aumentar, sim, esse bolo arrecadatório aí, não pela fome de arrecadar, mas justamente com políticas que favoreçam o desenvolvimento por parte da sociedade civil, por parte dos empreendedores, e isso acaba repercutindo na arrecadação. O objetivo, então, não é arrecadar mais. Esse é o resultado, né? O objetivo é justamente explorar melhor os nossos potenciais e, ao mesmo tempo, inovar. A gente tem que se desafiar, especialmente os empreendedores locais, a inovar. Mas isso tem que ser um movimento, até pela configuração do município, tem que ser um movimento casado, articulado, não pode ser uma coisa solta. E o governo federal precisa reorientar a sua linha de atuação. A gente tem, de 2016 para cá, uma política de desmonte do papel do Estado, e que o Estado tem servido para tirar. Ele tem um papel praticamente de Robin Hood às avessas, né? Ele massacra dos médios para baixo e favorece pessoas. Por exemplo, a gente tem praticamente 5 magnatas aí no Brasil que detêm uma renda, detêm um montante de dinheiro aí que supera mais equivalente a 100 milhões de brasileiros, ou 110 milhões de brasileiros. Então, isso é brutal. Então, o Erval não vai ter um novo salto econômico, que nem a gente já teve recentemente, se o governo federal não entrar em campo e não tiver políticas que apoiem o desenvolvimento local. Então, mas hoje o nosso tema é mais focado no desenvolvimento local, e a gente entende que a prefeitura tem que fazer mais e melhor o seu dever de casa. Eu tenho uma frase até que não é minha, mas que eu sempre repito, é que gato precisa caçar rato. E o André já mostrou ali na parceria, no trabalho que a gente teve, especialmente na Secretaria de Planejamento, que é possível, com iniciativas simples, nessa relação aí com o governo do Estado, com o governo federal, com os empreendedores locais, enfim, a gente construir soluções para os problemas, indo além das emendas parlamentares, que são importantes. Hoje é a principal fonte que a gente tem, talvez, para garantir os investimentos, mas que é possível outros caminhos, outros mecanismos aí para a gente tornar a nossa economia local mais dinâmica e com isso garantir um desenvolvimento melhor e mais pujante aí para toda a nossa comunidade. Então, o nosso debate hoje ele tem esse objetivo, que a gente tem a ideia de que precisa organizar melhor a máquina. Ela já vem se organizando nos últimos anos, mas é que a vida é sempre dinâmica, né? A gente precisa estar sempre fazendo e refazendo as coisas. A gente precisa pesar agora quais vão ser os efeitos, especialmente econômicos, dessa pandemia aí. Ninguém vai escapar ileso, e as projeções econômicas no mundo inteiro são muito negativas, são muito preocupantes até. Mas é justamente por isso, passada a pandemia, para onde nós vamos caminhar? Para onde nós vamos caminhar enquanto Brasil, enquanto Estado e enquanto município? Nós vamos ficar dando desculpa e achando culpados, ou vamos fazer dessa crise uma oportunidade para reorientar e para dinamizar os setores locais e a própria máquina, a própria estrutura administrativa local? Não nessa ideia maluca aí, né, André, de cortar tudo, de que o problema é o Estado. Muito pelo contrário, a gente, a partir do espaço público, a partir das políticas públicas, impulsionar o desenvolvimento. Então, e tem vários exemplos. Não é repetir, mas a gente sempre precisa frisar uma caminhada que já se iniciou também, o irmanamento com o município de Portugal, que tem toda uma possibilidade, para além da questão histórica, para além da questão cultural, também possibilidades de negócio na medida que essa caminhada avançar. Negócios, por exemplo, a geração de energia alternativa. A gente tem, Erval tem um problema crônico aqui em relação à energia elétrica. Temos um único alimentador elétrico. E, ao mesmo tempo, nós estamos situados numa região que é considerada Itaipu dos Ventos, que é a grande usina hidrelétrica do país.
é Itaipu. E nós temos um potencial de uma Itaipu aqui em torno da energia eólica, energia dos ventos. Já tem, se eu não me engano, Pedras Altas já está caminhando nesse sentido. Aqui tem alguns estudos, mas é preciso capital, é preciso que o poder público local também tenha um papel, enxergue aí uma possibilidade e busque essa alternativa aí, que além de resolver o problema energético nosso, ele se torna também uma fonte para o desenvolvimento, né? Então, e várias questões aí que podem ser articuladas, não no sentido de produzir nenhum milagre, né, mas no sentido de fazer as coisas caminharem mais e caminharem melhor e usar o potencial. A gente também, Erval, muitas vezes é explicado por aquilo que falta, ou por ser a terra do já teve. Eu acho que a gente precisa superar esse complexo de vira-lata até. O que passou, passou. A gente precisa olhar para frente, ver as novas oportunidades aí. As gestões que passaram nos últimos anos, cada uma deixou uma marca, deixou uma contribuição, umas mais, outras menos. Então, o desafio agora é a gente caminhar para frente e sabendo dos limites, sabendo dos gargalos que nós temos, mas, volto a dizer, eu acho que a gente vê nesses gargalos oportunidade e não motivo para ficar parado ou motivo para ficar se queixando. A questão da estiagem é outro gargalo que a gente tem, e que precisa ter um olhar específico aqui para essa região, não só o Erval. Então, acho que o poder público local precisa ter uma atuação muito efetiva nisso aí. Isso que tu citou, por exemplo, que, a meu ver, é reflexo da política do desmonte do Estado, né, André? A questão do Daire é um exemplo, a gente teve a Brigada Militar aqui abandonada, a gente teve, enfim, toda a CE na mira das privatizações, a Corsã praticamente abandonada, a inspetoria com dificuldade de cumprir o seu papel. Isso tudo são estruturas do Estado que o Estado do Rio Grande do Sul precisa assumir a sua E função. a gente não pode perder de maneira nenhuma já o que a gente conquistou, né, Toninho? E, pelo contrário, a gente tem que procurar trazer, mesmo que seja coisas pequenas assim, mas a gente tem que procurar trazer e Deus o livre perder o que a gente já conquistou, né? Porque aí que jeito que tu vai desenvolver um município que não tem nada assim, não tem como oferecer estrutura para novos negócios e tudo mais, né? Não, exatamente. Não, e esse é um papel do Estado, ou deveria ser um papel do Estado. A gente tem aqui, por exemplo, porque além do benefício em termos de política pública, e a política pública eu entendo ela como um mecanismo da distribuição de renda, de garantia, não necessariamente da distribuição de renda, mas de garantir uma diminuição entre esse fosso que separa os muito ricos dos pobres. Então, quando a gente tem uma saúde pública de qualidade, quando tem uma educação pública de qualidade, quando tem uma assistência social que funciona, a gente protege, cria uma base da sociedade que é atendida e não fica tão para trás. Ela tem condições, a partir desses serviços, de também caminhar com as próprias pernas. Então, tem esse papel aí que o Estado precisa cumprir de garantir esses serviços por isso. E, em termos econômicos, quando tu tem servidores do Estado aqui, por exemplo, são servidores que se tornam consumidores da nossa economia local e também deixam uma contribuição para a cidade, para o município, nesse sentido. Então, hoje eu entendo que até se avançou em algumas questões aí, mas o comando do município tem que ter, não tem que ser advogado, por mais dificuldade que a gente entenda que o Estado tem, e não é de agora, há pelo menos 30 anos, 40 anos que o Estado do Rio Grande do Sul tem essa configuração aí, e tem os motivos, isso acho que daria uma live específica, não é obra do acaso, foram escolhas que foram feitas também, que deu nesse resultado aí, mas por mais que o Estado tenha dificuldades, ele tem que cumprir o seu papel. É essa questão aí do que o gato precisa caçar rato, não é inadmissível. Por exemplo, a gente tem aqui um grupo enorme de professores estaduais e vários outros servidores estaduais recebendo parcelado numa situação que já se naturalizou. Parece que é normal as pessoas receberem o salário fatiado, se afundarem em dívidas no banco, e não é normal. Quem trabalha precisa receber, tem que ser prioridade do Estado. E a gente acompanhou aqui no Estado, por exemplo, o aumento do ICMS usado como desculpa, da alíquota do ICMS usado como desculpa para botar a folha dos servidores em dia,
se aumentou e não se cumpriu esse compromisso que foi no governo do Sartori, que empenhou a palavra nesse sentido. Depois também falava que se fosse possível não pagar a dívida com a União, era outro mecanismo para botar a folha em dia, e essas duas situações se concretizaram e os servidores continuam amargando aí as penas sem receber o salário em dia. Agora, mais essa pandemia aí que o Estado precisa ter um olhar mais atento, e não só para a questão da saúde pública, mas para a questão econômica. O Estado precisa complementar, pelo menos, as questões de auxílio que estão vindo também fruto de muita batalha. O governo federal tem disponibilizado. O município também, na questão de saúde pública, a gente vê Pedras Altas aqui distribuindo luva, tem outras prefeituras distribuindo álcool em gel para a população. Então, são medidas que o poder público precisa tomar, e recursos é uma questão de governar e fazer escolhas, né, André? A gente sabe que o dinheiro não dá para tudo, mas dependendo das escolhas, hoje o Brasil, por exemplo, tem escolhido os banqueiros, tem escolhido o sistema financeiro, que nesse caos aí dessa pandemia levaram 1 trilhão e uma ajuda para a população aí, que é quem faz a roda do comércio girar, R$600, que no montante ali, acho que dá pouco mais de 98 milhões, se eu não me engano, 98 bilhões, então foi muito suado para conseguir. Então, governar é essencialmente isso, é fazer escolha, eleger prioridades, e o governo precisa ter um papel cidadão, ele precisa garantir, não tem que ser dono de tudo, nessa ideia daquele socialismo maluco lá que se tem exemplo na história, mas o espaço público, o poder público tem sim um papel importante nisso que tu disse. Tu é um exemplo disso, é alguém que via o poder público, que via a política e os políticos como um problema, e ao entrar nesse espaço público, tu vê que a maneira que a gente tem mais rápida e mais efetiva para fazer o desenvolvimento, não só no sentido econômico, mas garantir a diminuição da desigualdade, é justamente com as políticas públicas, né? Então, o meu preconceito foi por terra, né? Exatamente. Então, Erval, a gente sempre ressalta os limites que o município tem, a gente não vai ser bobo, vai ser responsável, e eu tive 8 anos numa secretaria que tem um papel estratégico, que dialoga diretamente com esse tema do desenvolvimento. Nós conseguimos produzir, sob o comando, na época, do prefeito Wildo Salaberry, muita obra para o município, e isso é importante, porque foram obras, em grande maioria, obras de infraestrutura para os pobres do nosso município. Foram obras que movimentaram a economia do município, além do benefício para o beneficiário, ela trouxe benefícios para o conjunto da nossa cidade, mas isso só foi possível graças às políticas do governo federal da época, né, que tinham recursos, que tinham esse compromisso ali de diminuir a distância, enxergavam, enfim, todos os municípios. Nós estamos aqui num garrão do Rio Grande, as coisas que são numa ponta, né, as coisas que são muito difíceis. Então, sozinho não é possível, realmente. Nós precisamos que o governo federal entre em campo, que o governo do estado entre em campo, mas esse é o tema de hoje. A gente tem alternativas também para a prefeitura ser mais ágil. A gente tem que fazer o dever de casa, né, Toninho? A gente tem que procurar ter uma gestão pública eficiente, enxuta, como tu diz, bem organizada, e é o nosso dever de casa. E um município propositivo, porque o mundo hoje é muito dinâmico, as coisas mudam muito ligeiro, e a gente tem que procurar estar sempre correndo atrás e buscando nos atualizar e caminhando para frente e meio ligeiro. A gente não pode... Então, a gente tem que estar com o município aberto, a gente tem que procurar ter um município bem organizadinho e aberto a novos investimentos, e a nossa gestão, assim, modernizar, organizar, e os nossos líderes políticos também têm que fazer o papel deles, tem que pegar junto, tem que ir junto com a sociedade. Eu acho que isso vai ser outra live que a gente vai fazer, do papel da sociedade, dos líderes, do executivo, do legislativo, do nosso município, porque a partir do momento que as pessoas entenderem o papel de cada coisa e o papel da gente, né, nesse meio aí, da gente enquanto cidadão, a gente entendendo o nosso município e o nosso poder público,
automaticamente a gente já vai saber o do Estado e o da União, porque só muda o tamanho, as proporções, porque a didática é a mesma, né? Claro. Então, o nosso desafio, acho que para o município, é nós fazer o nosso dever de casa para, a partir do momento que a gente fazer, a gente vai dar um salto assim, a gente se modernizar, a gente tem muita coisa a ser feitas que são possíveis de fazer, né, Toninho? Então, e nesse sentido, André, eu acho que é importante, e eu compreendo o que tu fala, no sentido de modernizar, não é jogar fora tudo que se fez, porque se a gente Sim, for sim, voltar sim. no tempo, por exemplo, 2009, quando na época o prefeito Hildo assumiu o comando do município, e eu estava na época na Secretaria de Saúde, como num cargo equivalente ao adjunto lá da Paz, Erval estava desmontado administrativamente. Erval estava estacionado no Cadim, não existiam áreas que possibilitavam compra, que possibilitavam licitação, que possibilitavam pagamento. Erval não tinha crédito junto aos fornecedores. Erval não realizava concurso público. Então, uma série de questões administrativas que estavam totalmente pendentes e que foram organizadas. Então, o município passou a se tornar uma referência até para toda a nossa região em administração, em gestão fiscal. Então, isso tudo é mérito e é uma situação, é um legado já que permanece na prefeitura. A tua fala eu entendo sim no sentido de que vamos comparar a administração como um barco, né? E que tu Uhum. precisa dando as velas. Aquele momento, até porque aquela situação ali favorecia, os ventos estavam a favor, como a gente falou antes, que tinha um governo federal que dava condições para investimento, e se fez muito investimento com recurso próprio, se oferecia contrapartida nos investimentos, mas o que puxava isso aí eram os investimentos federais no município. Erval, que é um município aqui no Garrão do Rio Grande, como a gente colocou antes, recebeu um investimento aí só em obras para mais de 20 milhões, e é uma coisa sem precedente na nossa história, em tão pouco tempo, um volume de investimento tão grande. Mas a questão é justamente isso, nesse olhar para frente, nessa situação adversa, que tu tem desmonte de política pública do Estado do Rio Grande do Sul e da União, no momento que tu tem essa pandemia aí que já decretou problemas econômicos no mundo inteiro, no Brasil, e que ninguém vai escapar ileso, tanto na saúde pública quanto na questão econômica. Então, tu precisa justamente ter essa desenvoltura, entender o cenário e ir tomando as providências. Então, acho uma questão para a gente ser mais objetivo, né? Eu acho que tu colocas partindo de um ajuste administrativo, não é nem reforma administrativa, né? A questão da gestão da frota, que não é que tenha problema, a gente não está dizendo isso, a questão é justamente melhorar o desempenho em termos de gestão, né? E para que tenha uma repercussão melhor, tanto no desempenho desses veículos e um resultado econômico melhor, uma economia propriamente dita. Mas também queria sugerir uma outra iniciativa também. Eu entendo que esse tema, a Secretaria do Planejamento, ela foi constituída com um olhar naquele momento ali, que era a captação de recursos, não só através de emendas parlamentares, mas recursos do governo federal, de projetos, de programas que existiam. Então, se viveu um grande milagre econômico, um grande boom ali em termos de obras, mas esse momento passou. A gente quer que ele volte, mas ele não é o que existe hoje, talvez a curto prazo, não é o cenário que a gente vai ter para conviver. Então, eu entendo que hoje, talvez mais apropriado dentro da gestão pública do nosso município, é que o tema do desenvolvimento ele seja atrelado ou à Secretaria de Administração ou à Secretaria de Planejamento, porque vão poder dialogar melhor. Hoje o desenvolvimento está ligado à Secretaria de Agropecuária, que já tem um público e tem uma missão específica, e daqui a pouco esse tema do desenvolvimento, que é tão importante, acaba ficando de lado, né? E de repente ele, numa outra pasta, mais próxima até do gabinete do prefeito, mais próxima das outras áreas meio ali da administração, de repente ele consiga impulsionar melhor aí, nesse sentido que a gente coloca, né? Fazer a articulação mais efetiva aí. Então, acho que é uma outra proposta que a gente teria para colocar aí, né, nesse nosso debate. E em termos de ponto, outro dia a gente conversava, seria um centro de comércio popular, no modelo
evidentemente na proporção menor, mas, por exemplo, Pelotas fez isso, Porto Alegre fez isso, é um espaço que tu coloca, disponibiliza banca, disponibiliza um espaço que as pessoas pagam um valor para estarem instaladas ali, e se torna atrativo para quem compra, ao invés da pessoa bater perna pela cidade ali em busca de determinada compra, ela tem ali um centro para fazer as suas compras. Isso a gente colocava lá, se eu não me engano, lá por 2008, 2009, até já tinha escrito no espaço que a gente tem no jornal essa ideia. Tu, nas tuas conversas, agora trouxe isso à tona de novo, que eu acho uma iniciativa importante para a gente ir construindo, né, para o futuro. Uma questão de uma casa da agricultura familiar que a gente propunha lá quando estava na Câmara também, que é um espaço para o nosso agricultor familiar de todas as associações e não só dos assentamentos, também comercializar. E com isso a gente fortaleceu o nosso mercado interno, né, André? A gente ter um público local como o grande consumidor da nossa produção, já que a gente tem dificuldade de escoar nossa produção. Então, esse seria também uma iniciativa. Claro que isso não se constrói do dia para a noite, a prefeitura não teria condições de bancar esses investimentos, mas ideias e possibilidade para ir construindo através de parcerias e provocando também, especialmente, o governo federal para entrar em campo, entrar nesse jogo aí. Então, eu entendo que, volta a frisar isso, crise ela tem que ser sinônimo de oportunidade. E tudo que está acontecendo agora, todo esse esforço agora, a gente entende que é concentrado para essa pandemia. Eu não acompanhei o desfecho, mas tem movimentos no Congresso Nacional para aprovar medidas que garantam a receita dos municípios nesse período, que o município não perca a arrecadação, não tenha que demitir, enfim, não tenha que desmantelar as políticas essenciais aí. Isso já é um passo, eu espero que isso seja realmente aprovado e garanta que aí não tem como dar desculpa, né, para desmantelar coisas aí nesse período que tanto necessita, né? Então eu espero que prospere isso aí. E até daqui nos próximos meses realmente o cenário é esse. Mas a gente tem já, espero que esse ano ainda uma nova eleição, uma nova agenda, um novo pacto em torno da nossa sociedade e essas questões irem surgindo aí para a gente ter esperança, né? Nisso que tu diz, a política, o espaço público, ele ser um irradiador de esperança, um irradiador de energias positivas, de luzes, e não de treva, e não de desesperança, e não de desânimo, e não de desculpa, e não de achar culpado, que a gente vê muitas vezes administradores tão impregnados por isso, né? Que eles que têm o papel, e a gente vê um exemplo claro no presidente da República, que ele não cumpre o seu papel, ele não desceu do palanque ainda, ele fica brigando com todo mundo, inclusive com os aliados dele, e a gente tem vários exemplos aí, e é tudo que a gente não quer na administração pública, né? A gente quer uma administração que seja de fato pública, que ela se cumpra o seu papel e que ela abra caminhos e aponte luzes aí para as pessoas terem uma vida digna, ter acesso aos seus direitos. E quando a gente fala pessoas, a gente fala pessoas no sentido do CPF e no sentido também do CNPJ. A gente precisa dos empreendedores investindo, produzindo esse capital que retorna para a sociedade, que é o capital produtivo, né? Então, esse é o ambiente que a gente espera. E tu, como eu disse, volto a frisar também, acabou trazendo sangue novo em termos locais nesse sentido. Claro, claro, Toninho. E sem falar que tudo que é criado de novo no Erval vai gerar movimento, daqui a pouco gera emprego, que é o que se precisa, né? A gente precisa criar coisas novas, diferentes, e essa função do comércio popular aí é muito bom, a gente tem trocado muita ideia do mercado popular também. E outra coisa que eu dei início também e não consegui a concluir foi a questão da regularização, já estava andando em andamento, agora eu não sei como é que está. Eu queria montar uma reunião no polo desses terrenos, desses loteamentos que a gente tem aqui em Erval, que o Erval está tanto dentro como na volta tem um monte de campo, né?
e gerar emprego e renda, porque uma coisa desencadeia outras, né? E aí eu queria pegar os donos dos loteamentos, trazer a Corsã, trazer os representantes da Corsã, da CE, e o que se pode fazer, porque tu imagina, tu consegue gerar terreno barato, porque vai ter bastante, já começa a gerar compra de material, transportes de freteiros, e nesse sentido aí, se a gente vá, que é outra, que é uma pauta no caso dessas iniciativas e desenvolvimento, que pode nos dar um up aí, essa função desses loteamentos que a gente tem aí. E também gera imposto para o município, né, Toninho? Já é dinheiro novo que entra, né? Que hoje esses campos, esse monte de campo que tem aí na volta, tudo paga ITR, né? E transformando eles em terreno e tendo construção já vai ser IPTU, já vai gerar uma baita de uma receita que hoje não tem, e sem falar que começa a abrir o Erval, isso é uma das coisas mais importantes que eu acho assim para a próxima gestão, para a gente, para tentar, enquanto a município e os gestores públicos, tentar enfrentar essa função. Hoje os proprietários estão loucos para fazer o loteamento, mas é muito caro, é muito difícil. Então, mas eu acho que trazendo todo mundo para conversar numa roda grande aí, todos os interessados, de repente pode sair um baita de uma iniciativa aí que pode gerar um monte de coisas boas para o município. Isso eu também tinha notado, então, essa função, a função das dívidas de IPTU também, que tem bastante hoje, né? E cada vez, do jeito que a gente está vivendo, hoje está cada vez mais difícil conseguir a manter as contas da gente em dia. E a hora que a coisa começar a melhorar, isso daqui a pouco tem que ter uma atenção especial, tentar ver quais as possibilidades, sentar com as pessoas que devem, que todo mundo com certeza tem vontade de pagar, não paga porque não tem condições mesmo. Então, tentar arrumar um jeito de facilitar tudo que der e cortar juros, cortar tudo assim, no intuito também de trazer receita nova para o município para conseguir investir de volta em infraestrutura, né? E hoje a gente precisa ainda, a gente já caminhou um monte, aquele intuito que eu falei de modernizar ali não foi na intenção eu falei de modernizar, é que o mundo está toda hora, é muito dinâmico, né, e a gente tem que estar sempre procurando acompanhar, foi nesse sentido, mas a gente evoluiu, eu mesmo dizia que era um sonho a gente ter faixa no Erval, a gente acho que era dos poucos municípios do país que não tinham a rua asfaltada, né, e hoje a gente tem, então a gente não pode parar, a gente tem que procurar a estar sempre desenvolvendo, sempre andando para frente. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa nessa parte aí. Não, nessa questão que tu fala, tu tem essa clareza, né, André, mas acho que é importante para as pessoas que acompanham o nosso bate-papo aí, que é fundamental para o nosso município Erval, hoje ele precisa se expandir, né? Nós precisamos de área para expandir o município em termos de construção, em termos... É uma ferramenta para o planejamento do município. O planejamento não é uma secretaria, mas o planejamento urbano, o ordenamento do espaço urbano, ele dialoga com essa situação. Então, mas essa é uma responsabilidade, porque isso é um negócio privado, né? É um empreendimento. Então, a responsabilidade realmente é de quem detém a propriedade, detém a responsabilidade de fazer a infraestrutura de loteamento, que é a questão do arruamento, que é a questão da iluminação, da água, do esgoto, enfim. Mas é como tu diz, daqui a pouco o poder público entrar como um árbitro desse jogo aí e ligar as pontas, né? De repente o empreendedor quer fazer, mas ele não sabe os caminhos, e aí botar todo mundo conversando, a gente costuma se entender, né? O diálogo é essencial para isso. Então essa é uma iniciativa importante, houve algum esboço, até tu participou dessa questão aí, mas as coisas precisam estar mais no centro do debate para poder ter um resultado mais efetivo, né? Essa questão do IPTU, acho que tem já uma determinação legal que a prefeitura precisa executar, mas sempre
na medida que tu tem uma política de regularização dessas pendências aí, sem colocar a faca no pescoço de ninguém, como tu diz, mas criando possibilidades de um ganha-ganha, né, de que a prefeitura receba algum recurso desse que está hoje para trás, e sem onerar demasiadamente quem tem, por motivos, como disse, alheios até à vontade, acabou acumulando alguma dívida. Eu lembro que tu falava também na questão da regularização fundiária, né? Erval tem um problema hoje, praticamente 70% da nossa área urbana ela é considerada irregular, e isso é um problema histórico. Até, acho que até era uma questão que tu tinha para colocar depois e eu acabei me antecipando. Não. Nós já temos passando de 1 hora já, não, já vamos ter que ir para as considerações finais, né? Não, vamos mais uns 15 minutinhos, eu acho, aí encerramos. E aí, mas essa questão da regularização fundiária, porque, na verdade, antes de 2009, se distribuía áreas, especialmente terreno floreiro, como se fosse floreiro, mas não tinha o enquadramento de área floreira. Isso criou uma situação que não era possível regularizar, especialmente de 2009 para cá. O cartório a prefeitura parou de conceder essas áreas daquela maneira e o cartório parou de fazer o registro. Então, acho que há um movimento já na prefeitura, através do jurídico, através até do próprio planejamento, mas o vazio que tem é legal, porque tu não tem como enquadrar agora essa situação. Então teria que parte de criar uma legislação que possibilite a resolução desse problema. Então, hoje tem pessoas aí que querem ter uma área regularizada e estão irregular não por vontade própria, e a prefeitura não consegue dar esse suporte por uma questão legal, né? Então, já há um movimento, mas eu acho que é uma situação também que tem que estar na agenda aí para os próximos anos, porque traz resultados muito importantes, inclusive até vamos supor que o André queira, o André felizmente já conseguiu realizar esse sonho, que é o sonho de muita gente, né, de ter a casa própria, mas é um entrave para isso, né, porque a Caixa Econômica não financia, não dá crédito para a construção em áreas que não são regularizadas, né? Então, essa é outra situação que a gente precisa ter um olhar e está também dentro aí do planejamento, do ordenamento do espaço urbano, enfim, da política urbana de Erval, no sentido da gente poder caminhar para frente, como tu colocou, né, André? Não, eu acho que só nessas ações hoje, assim, que a gente queria frisar mais, que é a função do comércio popular mesmo, hoje as pessoas às vezes quer botar algum negocinho e não consegue lugar no centro, não tem lugar, quando tem algum lugar para alugar é muito caro. Então, a partir do momento que tiver essas iniciativas e que a gente consiga a ter mais espaço e criar esses empreendimentos assim porque não precisa ser só com dinheiro da prefeitura, se dá para tu correr atrás de emenda, dá para tu correr atrás de investimento estadual, federal. E hoje a gente não consegue falar em executar nada se não for em parceria, né, Tony? Em nada, né? Hoje a gente não tem como a nossa prefeitura hoje não tem dinheiro em caixa, hoje é quase tudo engessado, então a gente precisa ter o Bebeto hoje está um exemplo assim, gerando ações novas lá que consegue criar mais dinheiro para adquirir mais dinheiro para conseguir investir. Então, hoje a gente precisa criar mecanismos, porque se depender só da prefeitura, a gente não consegue. E essa função do comércio popular mesmo, além de conseguir daqui a pouco eu alugo um espaço ali para colocar seja o que seja, daqui a pouco o MEI pode assinar mais uma carteira, como eu falei na outra live, daqui a pouco tu consegue ali 10, 15 espaços, daqui a pouco já vira em 30 emprego direto. Então, e o mercado popular também, porque hoje a gente tem um monte de associações rurais mesmo, né, que daqui a pouco com preço acessível pode daqui a pouco, hoje mesmo quem produz mel, como o Paulo César esses dias falou mesmo, que é uma ideia muito boa e a CIS, eu acho que tem que ser parceira, né, nesses movimentos todos aí. Daqui a pouco na situação mesmo que eu não conseguia falar hoje o município tem um conselho de desenvolvimento urbano montado, a gente conseguiu montar, antes de sair a gente montou que eu quero falar na outra live que a gente fazia na situação da política e de coisa. Hoje a gente está com a gente conseguiu concluir, está com todas as associações de bairro, que é uma baita ferramenta montada,
e a gente tem Conselho de Desenvolvimento Urbano hoje. Aí tu junta isso tudo, soma o desenvolvimento da parte de desenvolvimento da prefeitura, tu junta entrou mensagem, tu junta associações de bairro, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, as CIAs, a parte de desenvolvimento da prefeitura ali, a Casa do Empreendedor, olha, e aí já tem mais os conselhos rurais também que estão tudo funcionando, a gente tem um monte de ferramenta aí para alavancar, para pensar o Erval e criar novas iniciativas aí que a gente consiga desenvolver. Sim. Então, em resumo, né, André, Erval depende das receitas da União, especialmente o FPM, que é a maior receita, depende do ICMS, que é a arrecadação que vem do Estado. Nós não vamos conseguir mudar no curto prazo essa situação. O que a gente coloca é a possibilidade com o apoio da prefeitura, mas não exclusivamente pela ação da prefeitura, né, nessa situação de pandemia, sim. a gente poder criar um ambiente de negócios mais favorável que repercuta tanto na dinamização da nossa economia local, quanto no aumento da arrecadação, incrementando a receita própria da prefeitura. Né? Nós temos para isso, além das questões que a gente falou, a sala do empreendedor, que a gente falou na semana passada, e tu lembrou agora de novo, que é para dar esse suporte também, também envolvendo o SEBRAE nessa parceria, para dar um suporte para os nossos empreendedores locais. Tem o potencial turístico do nosso município. Erval tem uma beleza natural exuberante, também com o apoio do SEBRAE, com empreendedores locais, a gente construir, de repente, um roteiro turístico. Né? Temos a história da rede ferroviária federal, aqui especialmente no Basílios e Erro Chato, e tem pessoas que têm interesse em conhecer essa história, conhecer essa paisagem. Temos uma vinícola ali, que não é no território de Erval, mas fica na divisa ali praticamente, tem os assentamentos, enfim. O microcrédito que a gente encaminhou, fizemos um trabalho de articulação ali, colocamos também na mesa do prefeito, mas infelizmente as coisas acabaram não andando. Nós também articulamos uma questão, tem um grupo, na verdade é uma empresa júnior da Universidade Federal de Pelotas, que presta assessoria, consultoria, assessoria para os municípios e para os produtores nessa área aí da agropecuária. E aí nós tínhamos uma ideia ali, que até foi apresentada para o Conselho de Desenvolvimento Rural, que era de fazer análise de solo, porque aí, a partir dessas análises de solo, tu consegue ter um diagnóstico ali do que precisa incrementar em termos científicos, em termos técnicos, para melhorar a qualidade daquele solo. Então, uma ideia que se levantou, se trabalhou na administração enquanto nós estávamos lá, mas também acabou não prosperando. Então, tem uma série de... O irmanamento com Portugal, como a gente já colocou, e essa eu acho que é uma grande caminhada, mas é uma perspectiva muito importante que a gente abre aí para o termo de futuro. Então, nós não vamos mudar da noite para o dia essa configuração, mas tem alternativa. E para financiar isso é aquilo que tu colocou e a gente coloca aí. Tem as próprias emendas parlamentares ser canalizada para isso, e o governo federal ter programas para fazer o desenvolvimento local, do desenvolvimento dos municípios, não nos deixar a própria sorte. A gente teve aí recentemente, até o início de 2016, um governo federal muito atuante aqui em Erval. A gente teve no passado recente um polo da Universidade Aberta do Brasil, que até tem uma ideia também de, nos concursos públicos, de repente, na qualificação dos cargos, ter um olhar para esse pessoal que se formou aí, que daqui a pouco teve a formação em termos técnicos e não está sendo aproveitada no mercado de trabalho, está deixando de contribuir em termos de conhecimento para a própria administração pública, né? Então, não é criar nenhum favorecimento, mas é criar um requisito no momento do concurso, nesse sentido aí, que já nos desperta para essa possibilidade aí também dos cérebros, como tu diz, né? A gente reduzir essa fuga de cérebros. Então, tem possibilidade. A gente vê municípios no entorno também caminhando, apesar da dificuldade, apesar do vento contra, não estão deixando de fazer o dever de casa. O retorno do ICMS, né, André? A gente vê aqui o Bebeto mesmo com iniciativa simples. Eu lembro que num ano só ele conseguiu ter um retorno de praticamente 100 mil reais do ICMS. E 100 mil reais no município como Pedras Altas, Erval, é uma importância muito significativa, né?
com iniciativas, por exemplo, tu fazer educação fiscal, tu promover um seminário anual para poder discutir esse tema aí da educação fiscal, da receita e da despesa do Estado, tu ter um incentivo para o emplacamento dos veículos ser em nome do município, que a gente vê pessoas muitas vezes emplacando os veículos fora daqui, e isso faz com que o município perca receita também. Uma patrulha volante, né, que faça o acompanhamento, de tipo nessa questão da madeira, do escoamento mesmo, ter uma fiscalização que isso traga um retorno maior de arrecadação para o nosso município. Então, a gente, como eu disse, especialmente de 2009 para cá, teve avanços em termos de administração, e muitos avanços que se repercutiram em grandes investimentos, grandes conquistas, mas sempre é preciso ajustar as velas, que é o que tu diz, a gente está hoje com o vento contra, né? Mas precisa, enquanto administração, enquanto poder local, cumprir o seu papel, e um papel que é de reivindicar que os outros entes da federação cumpram o seu papel, mas é um papel também de ser um impulsionador dentro dos nossos limites e das nossas possibilidades para que as coisas aconteçam, né? E a gente não viva à espera de milagres, que a gente efetivamente tenha a possibilidade de avançar e juntos, né, André? A gente não somar é sempre melhor do que dividir, e no momento da eleição cada um carrega a sua bandeira, cada um defende as suas ideias, o que é legítimo, mas em algumas ideias todos nós concordamos. E a ideia essencial que todos nós concordamos que Erval é o nosso chão, Erval, estamos debaixo do mesmo céu e tem questões que transcendem visão ideológica, transcendem bandeira partidária, e que a gente precisa, depois de vencido o processo eleitoral, que é legítimo, e a gente briga muito para que essa nossa democracia, que vem sendo vilipendiada ao longo da nossa história recente, a gente, agora em 2016, infelizmente, teve mais um exemplo disso. Então, a gente briga muito pela democracia, pela diversidade, pela diferença, enfim, a unidade na diversidade. Mas é essencial que a gente construa pautas que convirjam, as forças vivas do nosso município convirjam, porque o objetivo tem que ser colocar Erval no mapa do desenvolvimento e tornar condições das pessoas viverem com mais dignidade, e quem produz Erval bom não só para viver, mas um Erval melhor para produzir, e produzir dentro daquilo que é nosso potencial e agregando coisas novas, né? Porque a inovação também é um tema que precisa estar sempre presente. Eu acho que a gente já falou além do que a gente tinha combinado, né, André? Tá bom o nosso papo, porque a ideia, como eu coloquei no início, é pelo menos uma vez por semana a gente fazer esse diálogo, de repente trazer outras pessoas, porque a gente não quer aqui fazer só uma troca de figurinhas, né? A gente queria dar essa arrancada aí, porque entende que tem uma contribuição e que tem também esse desafio aí de criar esse espaço de debate, aí, de diálogo, em torno das questões locais, né? Mas a ideia é ampliar o debate, trazer novas vozes, novos rostos aí para estar conversando. Mas acho que por hoje a gente cumpriu o nosso desafio. De repente, tu, não sei se queres fazer uma colocação e já fazer as tuas considerações finais aí. Não, eu acho que a gente falou hoje foi bem bom, assim, eu agradecer a todos por estar nos acompanhando aí, e a gente tem que estar junto aí, a gente tem que pensar o nosso Erval, o que a gente quer para o nosso Erval, e lutar por ele, assim, a gente tem que ser mais protagonista, assim, como um todo, assim, e se Deus quiser, vai passar essa pandemia aí e a gente vai voltar à nossa vida normal e a gente vai conseguir seguir discutindo aí o nosso município e correndo atrás de coisas novas, se Deus quiser aí. Muito obrigado e agradecer o Toninho por o convite e muito obrigado por todos que nos acompanharam aí. Um abraço, uma boa noite a todos. André, o pessoal que nos acompanha, tem o Mauro Moraes, que é um poeta poeta e cantor aqui do Rio Grande do Sul, ele fala, tem uma composição dele lá que fala em transformar, tirar o bom da coisa ruim. E eu acho que tu e vários que nos acompanham aí tem esse espírito, que a gente precisa sempre tirar o bom da coisa ruim.
o momento é ruim, já vinha ruim em função desse desmonte aí, dessa pandemia perversa aí no sentido econômico, de desmantelar o estado de bem-estar social, e que garante os direitos, que garante um ambiente de negócio, um ambiente produtivo mais adequado, né? E agora essa pandemia, que é um problema de saúde pública global, que tem pessoas que ainda não estão acreditando, não estão percebendo a gravidade disso aí, enfim. Mas o desafio é esse, a gente agora, toda a nossa energia, toda a nossa força é para justamente a gente passar essa tempestade, mas passando essa tempestade a gente tá junto, não voltar para o normal que a gente tinha antes, porque aquele normal não era satisfatório, mas um novo normal, né? Um ambiente de normal no sentido da gente poder abraçar as pessoas, poder transmitir o nosso afeto, e um afeto que vá além do abraço, vá além do toque, mas um afeto em torno de construção de um ambiente público, um ambiente político melhor, mais participativo, como tu diz, e todos nós precisamos ser sujeitos e não objetos da política, porque nós somos animais políticos. Se tu tira a política, tu tem a politicagem, tu tem a negociata em torno daquilo que é público, tu tem a guerra, enfim, a política ela é desejável, o que não é desejável é justamente esse ambiente aí que faz da política uma coisa ruim, para afastar as pessoas honestas e as pessoas de boa vontade, como tu, e tu eu sempre coloco como exemplo disso, né? Então vamos dar as mãos aí nesse período, conversar muito, a gente quer manter esse espaço de diálogo aqui, e depois, passado esse período, e a gente, dentro desse período, que está aí fazendo a boa briga para que os governos cumpram o seu papel, tanto em sentido na questão da saúde pública, mas na questão econômica, que eles não tirem o corpo fora, como a gente diz, né? Que o governo agora é a grande máquina, a grande mola que vai garantir que as empresas continuem vivas, que as administrações de Estado e municipal continuem vivas, e que os cidadãos e cidadãs em todo o país também continuem tendo uma renda mínima, condições de garantir uma dignidade mínima para esse período. Então, o desafio é enorme, e passado esse período, a gente tem que estar ali com as energias pronto, né, na raia ali, para na hora que der o tiro, a gente sair em disparada, tendo um objetivo claro, que é justamente de construir, a partir das administrações públicas, da participação cada vez mais acentuada do cidadão nas decisões do poder público, garantir as políticas e garantir um ambiente mais digno, mais saudável e mais produtivo, mais próspero, enfim, para todos nós. Queria te agradecer muito, mais uma vez, a gente sabe que tu fica um tanto receoso de te expor, mas tu, mais uma vez, foi muito bem, na semana passada foi muito bem, e hoje melhor ainda, tem muito a contribuir, assim como todos têm uma contribuição para dar, e tu, pela tua experiência e pela a tua vivência, né, que tu trouxe da iniciativa privada, enquanto empreendedor, e a tua dedicação aí fazem a diferença, já fizeram em pouco tempo e tem muito mais para fazer aí. Agradecer de novo ao Cristiano aí, que nos tirou nas costas, que se disponibilizou de nos dar esse apoio. Sem ele, a gente não teria conseguido viabilizar esse debate aqui. Então, obrigado do fundo do coração. E todo mundo que esteve com a gente até aqui, né, nos aturando aí, né, André? Isso nos fortalece para a gente continuar. Eu tenho um canal lá no YouTube, que a gente vem fazendo alguns vídeos nesse sentido aí, de discutir as questões locais. Quem puder ir lá no YouTube, procurar por Toninho Veleda lá e puder se inscrever no canal também ajuda. Tem um blog, tem na internet, no Facebook, aliás, tem algumas páginas que também discutem essas questões. E estamos aí e esperamos votar em breve, né? Se não for nós dois juntos, mas algum convidado, ou nós dois juntos e um convidado. A ideia é manter esse espaço e manter esse diálogo e criar uma corrente positiva aí para a gente não sucumbir nesse momento aí, e depois, volto a dizer, depois que passar esse momento, a gente sair melhores, mais unidos, mais fortes, com uma clareza maior em torno do nosso papel cidadão e das possibilidades que a gente tem de desenvolver o município, especialmente a partir do poder público e das políticas públicas. Então, é isso aí, vamos encerrar por aqui. Obrigado a todo mundo, um abraço, um beijo no coração aí e até a próxima. Um abraço a todos.